Olá, turma! Vamos começar então com o tema cadeias e teias alimentares. Bom, o que vamos ver nessa aula? Vamos ver os conceitos de cadeia e teias alimentares, vamos distinguir diferenças entre seres produtores, consumidores e decompositores e finalizaremos com a direção do fluxo de energia nos ecossistemas. Então, uma cadeia alimentar, ela representa como a matéria e a energia flui de um ser vivo para o outro em um ecossistema por meio da nutrição, ou seja, ele é uma sequência de alimentação. No exemplo, nós podemos observar que a cadeia inicia com um ser produtor, que são as plantas. Em seguida, esse ser, que é o capim, ele vai servir de alimento para o boi, para o gado. E, no futuro, esse gato vai servir de alimento para nós, seres humanos. Assim, o capim ele é comido pelo boi e o boi vai servir de alimento para o ser humano. Então, nós temos um exemplo de uma sequência de cadeia alimentar. Os produtores, gente, são os seres capazes de produzir seu próprio alimento. Eles são conhecidos também como seres autotróficos. Então, eles são a base da cadeia alimentar, pois são os únicos capazes de produzir compostos orgânicos que servirão de alimento a todos os outros seres. Então, eles conseguem fazer isso por meio de um processo chamado de fotossíntese, que utiliza como principal fonte de energia o sol. Então, como exemplo, nós temos as plantas, que são seres produtores. As plantas são seres produtores dos ecossistemas terrestres, mas também nós temos seres do ecossistema aquático, que são chamados fitoplâncton. Então, os fitoplâncton são seres microscópicos, são algas microscópicas. E essas algas vão servir de alimento para o zooplâncton. São pequenos animais que vivem, que habitam os ecossistemas aquáticos. Bom, depois do produtor, nós temos organismos chamados de organismos consumidores. Então, primeiro, são os animais herbívoros que se alimentam de vegetais. Por isso, eles são chamados de consumidores primários. Então, aqui no exemplo, nós podemos citar como consumidor primário o gafanhoto. Então, o gafanhoto ele faz uso de quê? Do capim para obter fonte energética. Então, o gafanhoto é um consumidor primário. Consumidor secundário são aqueles animais que são carnívoros e se alimentam de consumidores primários. Então, exemplo, nós temos o sapo. Então, o sapo ele se alimenta do gafanhoto. Então, ele é um consumidor secundário, ele é o segundo. Então, o gafanhoto é o primeiro e o capim é o produtor. Temos também em sequência o consumidor terciário. Então, o sapo ele vai servir de alimento para uma cobra. Então, a cobra é um consumidor terciário, está no terceiro nível de consumo. Então, consumidor terciário, secundário, o primário e o produtor. Cada nível desse, não é? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, os níveis são chamados de nível trófico. Nós também temos seres que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Eles são chamados de onívoros. Portanto, eles podem ser consumidores primários, secundários ou terciários. Então, nós humanos somos seres onívoros, tartaruga, ratinho e também o urso. Faz parte também da cadeia alimentar os decompositores, que são seres que vão transformar a matéria orgânica em substâncias que vão servir de alimento ou de fonte de energia para outros seres. Então, aqui nós podemos citar bactéria e fungos, não é? Então, eles têm papel importantíssimo no ecossistema ao reciclar a matéria, que a gente vai estudar isso mais à frente, nos ciclos biogeoquímicos. Então, essa matéria vai ser utilizada novamente por outros seres vivos. E teia alimentar. Qual o conceito de teia alimentar? Então, teia alimentar é uma comunidade com cadeias alimentares interligadas. Então, no ambiente, nós temos várias cadeias alimentares e a união delas é conhecida como teia alimentar. Então, essa teia alimentar, ela vai mostrar as relações entre os seres vivos que estabelecem, assim, o equilíbrio ecológico. A eliminação de algum organismo dessa cadeia ou teia vai prejudicar outros organismos.
Então, aqui a gente tem um exemplo de uma teia alimentar. Então, a gente tem aqui um gavião, temos uma capivara, uma onça, né, a cobra, os organismos aqui decompositores. Se porventura o número de onça ela reduz drasticamente ou devido à predação de caçadores ou alguma doença, o que vai acontecer? Essa onça ela se alimenta de capivara. Se a quantidade de onça reduzir, a quantidade de capivara vai aumentar, certo? A capivara se alimenta de quê? De vegetais. Se tem mais capivara no ambiente, ele vai o quê? Vai se alimentar mais dos vegetais desse ambiente. Então, a falta de um organismo, de um indivíduo, vai interferir em todo o ecossistema. Como é que se dá agora o fluxo de energia nesse ecossistema, no meio ambiente? Então, a energia é obtida com a alimentação. A gente obtém energia por meio da alimentação. Então, nós comemos proteínas, carboidratos, lipídios. Então, essa energia ela é utilizada pelos organismos para facilitar suas atividades vitais. Então, para crescer, para reproduzir, para se movimentar. Então, como é que a energia flui? Ela flui somente em uma direção. Então, exemplo, nós temos os vegetais, então a energia vai fluir de onde? Esse vegetal ele capta a luz solar, né, para realizar a fotossíntese. Depois a energia que fica armazenada nos vegetais vai passar para o gafanhoto durante a alimentação e a energia do gafanhoto vai passar para o sapo. Então a sequência é única, é unidirecional. É sol, vegetais, consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, à medida que a energia é transferida, parte dela é perdida na forma de calor. Então, o sol passa para os produtores, perde calor, passa para o consumidor primário, perde calor, e assim sucessivamente, consumidor secundário e para os decompositores. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Até a próxima aula. Olá, turma! Vamos começar então com o tema cadeias e teias alimentares. Bom, o que vamos ver nessa aula? Vamos ver os conceitos de cadeia e teias alimentares, vamos distinguir diferenças entre seres produtores, consumidores e decompositores e finalizaremos com a direção do fluxo de energia nos ecossistemas. Então, uma cadeia alimentar ela representa como a matéria e a energia flui de um ser vivo para o outro em um ecossistema por meio da nutrição, ou seja, ela é uma sequência de alimentação. No exemplo, nós podemos observar que a cadeia inicia com um ser produtor, que são as plantas. Em seguida, esse ser, que é o capim, ele vai servir de alimento para o boi, para o gado. E, no futuro, esse gato vai servir de alimento para nós, seres humanos. Assim, o capim ele é comido pelo boi e o boi vai servir de alimento para o ser humano. Então, nós temos um exemplo de uma sequência de cadeia alimentar. Os produtores, gente, são seres capazes de produzir seu próprio alimento. Eles são conhecidos também como seres autotróficos. Então, eles são a base da cadeia alimentar, pois são os únicos capazes de produzir compostos orgânicos que servirão de alimento a todos os outros seres. Então, eles conseguem fazer isso por meio de um processo chamado de fotossíntese, que utiliza como principal fonte de energia o sol. Então, como exemplo, nós temos as plantas, que são seres produtores. As plantas são seres produtores dos ecossistemas terrestres, mas também nós temos seres do ecossistema aquático, que são chamados fitoplâncton. Então, os fitoplânctons são seres microscópicos, são algas microscópicas. E essas algas vão servir de alimento para o zooplâncton. São pequenos animais que vivem, que habitam os ecossistemas aquáticos. Bom, depois do produtor, nós temos organismos chamados de organismos consumidores. Então, primeiro, são os animais herbívoros que se alimentam de vegetais. Por isso, eles são chamados de consumidores primários. Então, aqui no exemplo, nós podemos citar como consumidor primário o gafanhoto. Então, o gafanhoto ele faz uso de quê? Do capim para obter fonte energética.
Então, o gafanhoto é um consumidor primário. Consumidor secundário são aqueles animais que são carnívoros e se alimentam de consumidores primários. Então, exemplo, nós temos o sapo. Então, o sapo ele se alimenta do gafanhoto. Então, ele é um consumidor secundário, ele é o segundo. Então, o gafanhoto é o primeiro e o capim é o produtor. Temos também em sequência o consumidor terciário. Então, o sapo ele vai servir de alimento para uma cobra. Então, a cobra é um consumidor terciário, está no terceiro nível de consumo. Então, consumidor terciário, secundário, o primário e o produtor. Cada nível desse, não é? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, os níveis são chamados de nível trófico. Nós também temos seres que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Eles são chamados de onívoros. Portanto, eles podem ser consumidores primários, secundários ou terciários. Então, nós humanos somos seres onívoros, tartaruga, ratinho e também o urso. Faz parte também da cadeia alimentar os decompositores, que são seres que vão transformar a matéria orgânica em substâncias que vão servir de alimento ou de fonte de energia para outros seres. Então, aqui nós podemos citar bactéria e fungos, né? Então, eles têm papel importantíssimo no ecossistema ao reciclar a matéria, que a gente vai estudar isso mais à frente, nos ciclos biogeoquímicos. Então, essa matéria vai ser utilizada novamente por outros seres vivos. E teia alimentar. Qual o conceito de teia alimentar? Então, teia alimentar é uma comunidade com cadeias alimentares interligadas. Então, no ambiente, nós temos várias cadeias alimentares e a união delas é conhecida como teia alimentar. Então, essa teia alimentar, ela vai mostrar as relações entre os seres vivos que estabelecem, assim, o equilíbrio ecológico. A eliminação de algum organismo dessa cadeia ou teia vai prejudicar outros organismos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma teia alimentar. Então, a gente tem aqui um gavião, temos uma capivara, uma onça, né, a cobra, os organismos aqui decompositores. Se porventura o número de onça ela reduz drasticamente ou devido à predação de caçadores ou alguma doença, o que vai acontecer? Essa onça ela se alimenta de capivara. Se a quantidade de onça reduzir, a quantidade de capivara vai aumentar, certo? A capivara se alimenta de quê? De vegetais. Se tem mais capivara no ambiente, ele vai o quê? Vai se alimentar mais dos vegetais desse ambiente. Então, a falta de um organismo, de um indivíduo, vai interferir em todo o ecossistema. Como é que se dá agora o fluxo de energia nesse ecossistema, no meio ambiente? Então, a energia é obtida com a alimentação. A gente obtém energia por meio da alimentação. Então, nós comemos proteínas, carboidratos, lipídios. Então, essa energia ela é utilizada pelos organismos para facilitar suas atividades vitais. Então, para crescer, para reproduzir, para se movimentar. Então, como é que a energia flui? Ela flui somente em uma direção. Então, exemplo, nós temos os vegetais, então a energia vai fluir de onde? Esse vegetal ele capta a luz solar, né, para realizar a fotossíntese. Depois a energia que fica armazenada nos vegetais vai passar para o gafanhoto durante a alimentação e a energia do gafanhoto vai passar para o sapo. Então a sequência é única, é unidirecional. É sol, vegetais, consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, à medida que a energia é transferida, parte dela é perdida na forma de calor. Então, o sol passa para os produtores, perde calor, passa para o consumidor primário, perde calor, e assim sucessivamente, consumidor secundário e para os decompositores. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. Até a próxima aula.